Amém? Queria que você continuasse com a sua mão levantada. Aleluia, Jesus. Agradecemos ao Senhor por mais esse dia de vida, Pai, que o Senhor nos concedeu. Pelo fato de nós estarmos vivos, pelo ar que nós respiramos, pela nossa saúde, ó Pai. Louvamos a Ti pela nossa salvação e pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, ilumina o nosso coração e entendimento, para que possamos receber a Tua palavra no nosso espírito e aprendermos como nos firmar nela, como andar dentro dos Teus preceitos, em o nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, Senhor. Amém, Jesus. Amém? Pode sentar. Aleluia. Às vezes nós dizemos muito que a gente ama Deus, mas às vezes nós não temos ideia de quanto Deus nos ama, o quanto Deus ama você. O amor de Deus por mim e por você é incondicional. Deus não consegue te amar mais do que Ele já ama. Ele sempre vai amar eu e você na mesma intensidade. Não há nada que eu e você possa fazer para Deus nos amar mais do que Ele já ama. Mas nós podemos fazer muita coisa para entender o amor que Ele tem por nós. Então tudo que eu e você faz, às vezes ler a palavra de Deus, orar, ter comunhão com Deus, não te faz Deus amar mais você. O que faz é você entender o quanto Deus te ama. Porque nós não temos ideia do amor dele por nós, de como ele nos ama. Não há nada no universo que possa ser feito para te fazer mais amado por Deus e mais abençoado. Mas há muita coisa que eu e você pode fazer para entender o amor de Deus. Apóstolo João, talvez foi um dos homens da Bíblia que mais entendeu o amor de Deus. Ele andou muito próximo de Jesus, até fisicamente. A palavra diz que quando Jesus estava ceando com os apóstolos, João sempre estava sentado do lado de Jesus. E ele tinha o hábito de deitar a cabeça no peito de Jesus. Ele foi chamado o apóstolo do amor. Nós não temos ideia do tamanho desse amor, da dimensão dele. Mas João entendeu um pouco desse amor. E aí ele tenta passar isso para mim e para você, o quanto Deus nos ama, o quanto Deus te ama. E às vezes nós perdemos isso, e perdemos o melhor dessa vida, nós nunca conseguimos entender. Tem pessoas morrendo à míngua, sendo destruídas pelo diabo, porque elas não conseguiram ainda entender o quanto Deus ama elas, porque a mensagem não chegou até elas. E elas estão sofrendo, achando que isso é a vontade de Deus. E ao contrário, a vontade de Deus é que elas sejam plenamente abençoadas, porque Jesus pagou esse preço. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3. Às vezes as pessoas sofrem, elas ficam falando assim: eu acho que Deus não me ama. É o contrário. Elas acham que Deus não ama porque elas acham que é Deus que está fazendo elas sofrer. E Deus não faz ninguém sofrer. Nós sofremos por não conhecer Deus, por não conhecer o tamanho do amor dele para a nossa vida. João capítulo 3. Deixa eu achar aqui. Capítulo 3, versículo 16. Amém? Porque Deus amou o mundo. E quando está falando que Ele amou o mundo, está dizendo que Ele amou as pessoas. Amou cada ser humano, cada geração que já se passou. Quando Adão e Eva caiu da graça, e Deus prometeu que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, quer dizer que Jesus nasceria e venceria o diabo, a serpente. Deus amou o mundo. E naquele dia Ele amou você também. Ele amou a mim. Ele estava prometendo Jesus porque Ele queria alcançar cada um de nós. Cada um. Então Jesus disse assim, apóstolo João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho que Ele tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, Deus pegou, Ele quando olhou para a humanidade, olhou para as pessoas, Ele viu todas as gerações. Deus, quando Ele lá no Éden falou da vinda de Jesus,
ele enxergou todas as gerações, até as gerações que vão vir ainda, e ele enxergou a nossa geração, e ele amou o Versilei, ele amou o Amarildo, ele amou o irmão Antônio, a dona Laura, cada um de vocês. Deus enxergou você, você nem era formado ainda, nem sonhava em nascer, mas Deus, na onisciência dele, o que é onisciente? É uma pessoa que ele enxerga através de todos os tempos, nada impede ele. Onipresente é que ele está em todo lugar o tempo todo. Onipotente porque ele tem todo o poder. E onisciência é porque ele sabe todas as coisas. Então ele enxergou todas as gerações. E um dia ele viu você. E ele nos amou de tal maneira, e viu que se Jesus não viesse, nós iríamos para o inferno. Toda a humanidade, se Jesus não tivesse vindo, cada ser humano que já nasceu e que vai nascer, não teria oportunidade nem opção. O salário do pecado é a morte. E essas pessoas iriam para o inferno. E nós não temos ideia do que é o inferno. Às vezes nós falamos muito do céu, mas nós não temos ideia do que é o inferno. O inferno é mais real do que você imagina. O diabo, ele é mais real do que nós imaginamos. E todo o trabalho dele, quando ele trabalha na vida de uma pessoa, é conseguir tirar ela da cobertura de Deus, do amor de Deus. Conseguir levar aquela pessoa para longe do amor de Deus, impedindo que ela se entregue a Jesus. Porque quando aquela pessoa morrer, ela é dele, e ele tem direito de levá-la para o inferno. E Jesus falou que lá é aonde a pessoa nunca morre, aonde o bicho come, aonde o bicho está comendo a carne, aonde o fogo queima dia e noite, mas o espírito daquela pessoa não morre, ele fica num tormento, num sofrimento eterno. Isso é inferno. Então, quando Deus olhou para a humanidade e ele viu que o ser humano não tinha opção, que ele iria para aquele lugar, ele falou: eu não posso deixar eles sem ter oportunidade de se arrepender, eu quero essas pessoas para mim, eu amo eles. E ele falou: e não há um ser humano na terra que possa morrer por eles. Então ele falou: meu filho, só você pode ir lá, só você é santo o suficiente, só você é puro para levar os pecados de toda a humanidade. E aí Jesus falou: eu vou, Pai, pode me enviar que eu vou. E aí ele foi prometido a Maria, e o verbo se fez carne. Então, quando diz que Deus amou o homem de tal maneira, ele estava amando eu e você daquela maneira. Então esse é o nível do amor de Deus. Não tinha jeito para mim e você. Nós não tínhamos como nos justificar. Eu e você não tinha como agradar a Deus. Nós estávamos totalmente perdidos. Leia em Efésios, vamos lá em Efésios 2, só para você entender um pouquinho. Nós vamos meditar um pouquinho nisso para que a gente possa entender quão que é grande o amor de Deus por nós. Como que Deus ama você. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, desse mundo que está aí fora, cheio de pecado, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, segundo Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, o espírito que opera no mundo, que está oprimindo as pessoas, destruindo as pessoas, que está levando as pessoas para o pecado, para a distância de Deus, para a rebeldia contra a palavra de Deus, que está afastando as pessoas da presença de Deus. Esse é o espírito da desobediência, entre os quais todos nós, está vendo, também antes andávamos. Eu e você andava nessa condição, nos desejos da nossa carne, fazendo, e dos pensamentos, e éramos fazendo a vontade da carne. O que é fazer a vontade da carne? É tudo aquilo que é errado e não agrada a Deus, e você faz aquilo. Então nós estamos fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, dos desejos errados, fazendo aquilo. Por quê? Porque o diabo nos oprimia, nós não tínhamos uma nova natureza, nós não tínhamos ainda encontrado Jesus. E às vezes no mundo ele acha que é normal, só que isso está levando ele para um abismo, está levando ele para uma destruição, porque o diabo ele é assim, é que nem aquele homem que arma uma arapuca no meio do mato. Ele vai lá na arapuca, coloca aquela forquilinha, eu lembro até hoje como arma aquilo lá, que eu gostava de armar aquilo lá. E você põe uma varetinha assim, e dobra ela para cá, né? E aí você põe um outro pauzinho assim,
e ele fica prendendo aquela alavanquinha. E você põe um monte de gravetinho por cima e joga milho lá, ou quirela. E depois você joga um monte de milho em volta. E o passarinho vem lá e come. E está tudo. A carne é desse jeito. O pecado é assim. Nossa, mas como que é? Se lambuza do pecado, fazendo coisa errada. Não, nunca vai ter consequência, nunca vai acontecer nada. Não, Deus sabe que eu sou assim. E vai fazendo. E chega uma hora, você se sente tão em casa que você não vê o perigo da arapuca. E você fala, eu quero uma coisa melhor, eu quero aproveitar mais a minha vida. Eu sou muito novo ainda. Às vezes está com 100 anos e está achando que é novo. E vai lá e pisa naquele gravetinho, e a arapuca desarma. E aí você vê que não tem para onde ir. Mas não é o fim ainda. Ainda não é o fim. Porque aí vem o passarinheiro. E o passarinheiro, ele vai fazer duas coisas com você. Quando você pegava uma codorninha, uma pomba, você fazia o quê? Vou fritar ela. E você chegava e despenava e temperava e comia aquele passarinho frito. Aquele passarinho que achou que podia fazer a festa lá em volta da arapuca. Agora tem uns passarinheiros que pega e prende ele e fica preso o resto da vida lá. Assim era a nossa condição. E Deus falou, eu não posso deixar eles sem uma oportunidade. Eu vou enviar alguém que possa tirar eles da arapuca. Eu vou enviar alguém que possa impedir que eles caiam na arapuca. Eu vou enviar alguém que vença o passarinheiro e tira o poder dele de prender as pessoas. E aí ele amou eu e você, mesmo quando eu e você estava gostando do milho do pecado. E falou, eu vou enviar Jesus. E ele enviou Jesus. Olha o que ele diz. Mas Deus, versículo 4, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então ele fez isso por mim e por você. Você foi tirado, eu fui tirado da mão do diabo. Nós não tínhamos como nos livrar, mas Deus enviou Jesus. E o dia que você aceitou Jesus no teu coração, que você aceitou Ele como teu Salvador, agora você é livre. Você tem liberdade para andar com Deus. Você tem toda a condição de andar com Deus. E entender como é grande o amor de Deus. Como que Ele tem um amor imenso por você. Deus abençoe. O amor que Ele tem pela tua vida. Você tem que entender, Ele quer te mostrar que Ele não quer ver você doente. Que a enfermidade não é vontade dEle. Que a opressão não é vontade dEle. Que a miséria não é vontade dEle. Essa vontade era a vontade de Satanás quando eu e você estava no mundo, sem Deus, sem a salvação. Mas agora ele está dizendo, filho, eu tenho algo melhor para você, porque eu sou amor. Deus não tem amor, Ele é amor. Em nenhum momento Ele condena você para te destruir. Ele quer ter uma comunhão com você. E o apóstolo João entendeu isso. Abre lá em João, primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, no capítulo 4. Versículo 8. Amém? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Capítulo 4 de 1 João, versículo 8. Ele está dizendo que Deus é amor. Ele é amor. Ele não tem amor. Ele não vai tentar te amar. Ele te ama porque Ele é amor. Ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é amor. Só que o amor de Deus, ele tem uma natureza diferente. O amor de Deus é a provisão de tudo aquilo que Ele é, para que eu e você ande na comunhão com Ele e na presença dEle. Aí no outro versículo ele diz assim, no versículo 9, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco,
Diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para comigo. Olha o que ele diz: que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Você já imaginou? Não é que você amou a Deus quando você foi salvo, foi ele que amou você, por isso que você é salvo. Ele diz assim: não que nós tenhamos amado a Deus, eu e você nem conhecia Deus. Quando eu e você estava no mundo, se alguém perguntasse: você crê em Deus? Você dizia: eu creio. Mas quem é Deus para você? Deus é Deus, eu creio. Você tem fé em Deus? Tem. Mas você nem sabia sobre Jesus, sobre nada. E diz que Deus já tinha te amado. Ele amou eu e você de tal maneira que antes que eu e você fosse crente, qualquer coisa, Ele enviou o Senhor Jesus. Para mim e para você. E quando Ele enviou Jesus, naquele dia, naquela cruz, Jesus tomou o nosso lugar e sofreu no meu lugar e no seu. Por isso que é impossível, quando alguém diz que Deus quer que a gente sofra. Não, Deus não quer. Mas é que, para que eu saia, às vezes, da escravidão, do sofrimento, da enfermidade, da miséria, da opressão, da tristeza, da angústia, eu preciso entender como Deus vê essas coisas. Como que Deus vê? Para que eu saia do pecado, eu preciso saber como Deus vê o pecado. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Por isso que Ele nos deu a palavra dEle. Você tem a palavra. E você tem o Espírito Santo para aprender a andar com Deus. Quando você ama uma pessoa, você quer ver ela sofrer? De jeito nenhum. Às vezes você sofre mais do que a pessoa quando ela está sofrendo. Porque você não aceita ver ela sofrer. Às vezes eu fico olhando o desespero dos pais quando eles têm uma criança, têm um filhinho, somente quando é neném novo, igual esse neném aí, e começa a chorar e eles ficam desesperados porque eles querem o diagnóstico. Será que é dor de ouvido? Será que é cólica? O que será que é? Quando está com febre, ai meu Deus, eu preciso dar um jeito, vamos para o médico, vamos levar. Por quê? Porque o amor do pai e da mãe pelo neném, pelo filho, é tão grande que eles não querem ver o filho sofrer. Eles querem o melhor para o filho deles. Eles colocam, se precisar mover o mundo para aquela criança, eles vão mover. Agora você imagina Deus, Ele moveu todo o universo por amor a você. Ele enviou Jesus Cristo. João disse: Ele amou você de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que Ele pegou o que Ele tinha de mais precioso e enviou. E Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se fez homem, Ele assumiu a nossa condição. Os homens não entendiam que aquele homem que estava andando na terra, pregando a palavra de Deus, era o Filho de Deus, era o próprio Deus. E Ele desceu de toda a glória por tua causa, porque Ele ama você. Agora, você acha que Deus quer ver você sofrer? Se Ele pagou todo esse preço por você, Ele deu tudo que Ele tinha. Ele deu tudo que tinha. Pagou todo o preço. Abre lá em Filipenses, capítulo 2. Você vai ver o que Jesus teve que fazer. Capítulo 2, versículo 5. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ele aniquilou ele mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele nasceu na forma de homem, na forma de Jesus. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você imaginou? O próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele se esvaziou de toda a glória dele, e desceu aqui nesse planeta que estava totalmente sujo pelo pecado.
e entrou dentro do ventre de uma mulher, de Maria, e nasceu num bebê chamado menino Jesus. E aí ele durante 30 anos andou nesse planeta. E quando ele teve 30 anos, ele começou a pregar o amor de Deus pela humanidade. Ele começou a dizer por que ele tinha vindo, para que ele veio. E aí ele começou a curar os leprosos, ele começou a curar os cegos, os surdos, ele começou a ressuscitar os mortos, perdoar os pecadores, pregar o arrependimento para as pessoas, dizer que não havia outro lugar, outra salvação, que salvação só